Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que me estejam a assistir ou a seguir. Bem-vindos aqui a este que é o vosso canal das 12 oficinas, a esta oficina 10, que é a oficina do Parlamento. Aqui ao método do político de topo, o MAP, ou então o PPT, Programa Político de Topo, conforme a designação que queiram dar. A ideia aqui é trazer um conjunto de técnicas e de funcionamentos e regras de funcionamento não escritos da política, desta oficina superior ou coletiva, que é a oficina da organização da vida em sociedade a partir das relações de poder e de serviço público, a forma como o serviço público se constrói verdadeiramente, as regras não escritas, a forma como as estruturas de poder funcionam, não é? No fundo, as chamadas leis do poder, aquelas leis não escritas e que determinam, ao fim e ao cabo, como é que a política se constrói nos bastidores, ou seja, de um ponto de vista sociológico, como é que o animal político, como é que o político funciona, como é que ele se estrutura, quais são as suas cadeias de pensamento e como é que isto acaba por moldar a própria forma como a política existe. E tudo isto é também um banho de realidade, não é? É perceber que o realismo, as teorias realistas, que nós consideramos que ficaram ultrapassadas a partir de 1778 e 1789, com a Revolução Francesa, com o liberalismo, com as luzes, na verdade não foram ultrapassadas. Porquê? Porque elas estão ligadas vernaculamente, institucionalmente, estruturalmente àquilo que são as relações marmórias de poder, ou seja, no fundo, o poder e a forma como se exerce o poder público e o serviço público continua eivado de um conjunto de princípios e valores que nos vêm de há mais de milhares de anos. Aliás, aqui a muralha da China, não é? Porque hoje a temática ou a lei que podemos trazer hoje, ou que queremos trazer hoje aqui, nesta nossa 18ª lição, é não construa fortalezas para se proteger, ou seja, as fortalezas são elas próprias ou podem elas próprias ser vistas como um ponto de fraqueza. Estrategicamente elas expõem, elas colocam-nos numa posição de fragilidade e não de força, e este aspecto também é muito importante, porque aqui, em tudo o que é política, aquilo que é evidente ou que é facilmente demonstrável é também fraco, é também pouco defensável. E, portanto, tudo o que são fortalezas aparentes, seja conhecimento, seja estrutura, são, na verdade, exposições, são, na verdade, pontos de fragilidade. Portanto, o isolamento pode parecer proteção, mas cria vulnerabilidades. O isolamento também é portanto, uma outra perspectiva, ou seja, a fortaleza é também ela em si mesma um isolamento. Isto pode parecer proteção, mas na verdade cria vulnerabilidades e, portanto, a integração social, construir pontos, protege mais do que se fechar em si próprio numa fortaleza. Ou seja, a ideia de que a pessoa totalmente isolada e sem contacto está bem não é verdade. Agora, também sabemos que sem ter uma boa posição também se é vulnerável. Então, como criar aqui equilíbrios? É precisamente sabendo os limites e sabendo e conhecendo-se muito bem a si próprio, quais os seus vícios e dependências, e conhecendo os vícios e dependências daqueles com quem se interage. Portanto, mantendo este equilíbrio de forma clara. Então, conceito central. A fortaleza isola da informação e da proteção social. Ou seja, quando alguém está isolado, cria uma fortaleza, cria um espaço no qual ninguém entra, é profundamente seguro nesse contexto, mas ao mesmo tempo perde-se o quê? Duas situações fundamentais que se perdem numa situação de defesa ou fortaleza. Por um lado, a informação, conhecimento, a capacidade de conhecer melhor o espaço exterior, e por outro lado, dentro da sociedade também se obtém uma certa proteção. Proteção que não vem da individualidade, mas da relação social. Então, essa proteção social perde-se, tal como a informação do terreno se perde sempre que alguém se fecha em fortaleza. Misturar-se com a multidão é descobrir aliados e circular entre pessoas é a verdadeira defesa, ou seja, aprender a ser, como diria Cristo, puro entre impuros, ou seja, perceber que é através da relação e da interação que se podem criar círculos de aliança e verdadeiramente estar preparado para enfrentar maiores dificuldades. Mas isto só pode acontecer se conseguirmos usar a informação e a proteção social a nosso favor e não criarmos fortalezas na nossa mente que, na verdade, mais não são do que engodos a nós mesmos, julgando que estamos fortes e protegidos, quando, na verdade, estamos altamente expostos. Esta é a ideia e conceito central. Ciência política e relações internacionais. O que é que tem a dizer sobre isto? Bom, essencialmente, temos aqui, em termos de ciência política e relações internacionais, neste módulo de não confiar nas fortalezas e não criar fortalezas, os princípios que vêm de Maquiavel, não é? Ou seja, da sua obra,
o príncipe, ele dizia essencialmente que o príncipe deve evitar o isolamento e cultivar alianças, ou seja, é muito importante, e sobretudo na fase em que se está a construir o poder, não estar isolado e construir alianças, não só porque se obtém a tal informação, ao mesmo tempo tem-se a proteção social e também se pode fazer negócios que permitem chegar mais rapidamente, queimar etapas para chegar à nossa posição de poder. Isto só é possível se não estivermos em isolamento e soubermos cultivar alianças. Se não soubermos cultivar alianças e permanecermos no isolamento, dificilmente conseguimos construir estruturas e pontes que nos permitam avançar depois numa fase posterior. E se Maquiavel nos diz isto, acerca de como é que o príncipe deve agir para evitar isolamento e cultivar alianças, também encontramos relativamente ao realismo, que é uma doutrina, obviamente, de relações internacionais, a ideia de que os Estados isolados são vulneráveis, ou seja, temos o exemplo claro da Coreia do Norte ou o exemplo da Coreia do Norte, antes dela estabelecer relações com a Rússia, o exemplo do Irão, enquanto esteve também em isolamento. Enfim, qualquer Estado que está em total isolamento encontra-se sempre muito mais exposto, sendo que as alianças garantem segurança. É evidente que isto também não é um valor em si mesmo, não é um valor absoluto. Já percebemos que tudo em política e tudo aqui na oficina do Parlamento não é, nem pode ser nunca visto como valor absoluto, mas sim como equilíbrios. Passamos então agora a falar de Robert Greene, das suas 48 leis do poder e como é que ele também aqui trabalha estes diferentes aspectos. E então ele diz-nos que aqui há um conjunto de leis, para além desta lei, que é a lei 18, e que tem a ver essencialmente com não construir fortalezas. Nós temos aqui algumas outras leis que também se relacionam aqui com a lei 18, dentro das 48 leis do poder de Robert Greene. Desde logo a lei 2, use até os inimigos como aliados, ou seja, ser capaz de perceber que é preferível ter, ou seja, não ter amigos, mas ter, no fundo, aliados e saber perceber que a amizade é uma fragilidade, ou pode ser uma fragilidade a partir do momento em que ela se transforma numa confiança excessiva, em que temos ali algo que nos pode sempre proteger e, de alguma forma, trazer proteção, ou seja, tudo o que devemos ter é autonomia, mas ao mesmo tempo saber que há dependências recíprocas, mas tentar sempre ser menos dependente do que aquele de quem somos aliados e, portanto, use até os inimigos como aliados. Este aspecto também é muito importante, ou seja, perceber que os potenciais, ou seja, daqui a amanhã, aqueles que são ou poderão vir a ser novamente presentes na nossa vida, esses inimigos irão nos respeitar. Não é? Do mesmo modo que os aliados daqui a amanhã serão os nossos inimigos e os nossos inimigos daqui a amanhã, com esse respeito, poderão vir a ser aliados. Não é? No fundo é isto, usa até os inimigos como aliados. Depois, faça os outros dependerem de si, cá está, aquela ideia de que deve ser a posição de domínio sua sobre o outro. E a Lei 28, seja usada ao entrar em ação e construir as relações, ou seja, a ousadia compensa sempre. O exercício prático que trago hoje é o de networking estratégico. Então, esta ideia de exercício prático networking estratégico leva-nos ou remete-nos para o seguinte. Cria aqui um conjunto de situações onde simula alianças e, ao simular essas alianças, coleta informações, haja de forma estratégica para manter o poder. Ou seja, simula aqui alianças, coleta informações, haja de forma estratégica para manter o poder. Misture-se com os outros, forma alianças e faça uma monitorização dos inimigos e construa a sua própria imagem a partir deste digamos assim, deste PowerPoint ou desta monitorização dos inimigos para servir de base, digamos assim, àquilo que é depois a sua construção de imagem. Ou seja, trabalhe a sua imagem a partir daquilo que você tirou de reflexão acerca de como é que é a compreensão dos seus inimigos e das alianças que formou com eles. Okay? Será a partir daqui perceber que o networking pode ser estratégico não só para conhecer o outro, mas para formular a sua própria imagem. E então aqui isto é um exercício em 6 passos, digamos assim. O primeiro passo consiste em fazer uma análise da situação, perceber exatamente naquele contexto que você escolheu quem é que são, ao fim e ao cabo, os seus inimigos e os seus amigos, formar alianças dentro desse contexto. O terceiro passo são ações para ganhar a confiança, estabelecimento nomeadamente de contratos e negócios com esses diferentes amigos, depois fazer uma monitorização ou monitoramento daquilo que são as diferentes relações que vai construindo ao longo do tempo. Com base nisto, seja capaz de construir a sua própria imagem, ir a partir daqui
construindo aquilo que é a sua imagem, estruturando aquelas que são as suas relações com estas diferentes, digamos, alianças que você foi estabelecendo dentro da análise da situação, através, cá está, de ações que ganharam a confiança. E depois de construir essa imagem, você vai fazer uma reflexão estratégica sobre o poder que efetivamente detém ou não a partir desta construção de imagem que fez. Conclusão estratégica. Poder real vem de integração, de leitura de relações e do uso estratégico de informação. Aquilo que eu quero essencialmente que vocês tragam desta lição número 18 e que percebam de um ponto de vista estratégico é que o poder real vem sempre de interações, de integrações, de leituras de relações, de uso estratégico de informação e não de estar fechado numa fortaleza isolado. Quando você se isola, você perde redes, perde informação, perde poder. Portanto, não se isole, crie redes. Tudo o que é isolado perde poder. É como o dinheiro parado perde poder. Portanto, é a mesma coisa. A fortaleza moderna é invisível e relacional. Portanto, a fortaleza é invisível e relacional e é o exato oposto de se manter numa posição marmórea, julgando que detém um poder artificial sobre situações que você efetivamente desconhece e sobre as quais, em termos efetivos, não tem qualquer poder. Portanto, saiba descobrir o verdadeiro poder das diferentes situações. Finalmente, chegamos aqui à implementação de hábitos, ou seja, dentro deste exercício de criação de relações e de reforço de imagem, que eu quero aqui que você traga como elemento essencial de trabalho, que eu espero que implemente, deve fazer um registro por escrito, criando hábitos, 15 dias, descansa 15 dias, novos 15 dias, descansa 15 dias, 15 dias mais 15 dias, por um período total de 90 dias. 2 ciclos de 45, 15 dias ativo, 15 dias em reflexão. Incorpora a estratégia à sua vibração diária e foca essencialmente esta perspectiva de estabelecer a sua própria fortaleza ou estrutura, não em imobilismo e isolamento, mas sim em conhecimento, em relação, em estabelecimento de relações sociais e depois a implementação da sua própria imagem dentro daquilo que é a construção social que você vai trabalhando ao longo do tempo e fortalecendo. Era isto que eu vos queria trazer aqui hoje para esta vossa 18ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.